Nicolas fica eufórico ao ver a mãe e Pedro esperando por ele na porta do instituto. Os três comemoram por estarem juntos novamente. Nicolas é recebido com uma festa na casa do avô. André e Samuel também vão para a casa de Horácio ver Nicolas. Ernesto vai até Horácio, diz que precisa ver o seu filho e que dará o que ele quiser. Ernesto diz que tirará as acusações contra Horácio e até lhe dará as suas ações da empresa, desde que ele permita que ele veja seu filho. Horácio deixa claro para Ernesto que não vai aceitar o suborno dele. Horácio diz que se Ernesto pensa que ele vai sentir pena dele depois de tudo que fez a sua filha, está muito enganado. Ernesto suplica para que Horácio permita que ele veja Nicolas. Ernesto diz que não quer perder o carinho de seu filho, porque é a única coisa boa que tem na vida. Horácio diz que Ernesto não vai perder o carinho do filho, porque ali ninguém se encarregou de envenenar a alma dele como ele fez contra a Helena. Mas é firme em sua decisão e não permite que Ernesto veja Nicolas. Irene deixa uma mensagem para Ernesto, dizendo que ele não sabe como ela sente a falta dele e pedindo para ele atender as ligações dela. Horácio conta para Helena, Pedro e Mônica sobre a conversa que teve com Ernesto. Horácio diz que está claro que Ernesto é um desalmado. Diz que acredita que a única coisa boa que ele tem é o amor que ele sente por Nicolas. Isabel conta para Eduardo que quando Miguel voltou do Canadá, a proibiu de chamá-lo de Miguel e começou a dizer que ele era seu filho. Isabel diz que Miguel é o outro e não quer vê-lo. Pedro e Helena levam Nicolas até a oficina de Nelson. Nicolas diz a Nelson que quer levar os seus amigos para conhecer a oficina dele. Nelson diz que será uma honra e diz que Nicolas poderá levar seus amigos. Gina chega e não gosta nada de ver Pedro, Helena e Nicolas ali. Gina reclama com o pai por recebê-los tão bem e não apoiá-la. Nelson diz para Gina parar com aquilo e que ela sabe muito bem que as coisas estão como estão porque ela provocou. Gina diz que o pai nunca vai entendê-la e sai com raiva. Eduardo informa a Horácio que incluiu no arquivo de Ernesto a declaração de Isabel. Eduardo diz a Horácio que a declaração de Isabel reforça que Ernesto é um impostor e confirma que quem a visitava era Miguel Hernandes e não seu filho Ernesto Ribas. Augusto briga com Gina por ter tirado a filha dos braços de Rosa. Gina diz que não quer que Rosa chegue perto de Maria e que se Augusto está tão preocupado com Rosa que vai consolá-la. Gina vai embora levando Maria. Gina liga para Carlos, diz que está cansada e vai embora com ele. Gina pergunta de quanto eles precisam. Carlos responde que de 300 mil até que eles se estabeleçam e ele consiga um trabalho. Gina diz a Carlos que vai conseguir o dinheiro. Gina desliga o telefone e transfere todo o dinheiro do seu pai para uma conta em seu nome. Eduardo recebe o mandato de prisão contra Ernesto e sai para prendê-lo. Pedro, Helena e Horácio estão com Nicolas e seus amigos na oficina de Nelson. Irene chega na casa de Ernesto e vê quando o Eduardo diz a Manu que tem uma ordem de prisão contra ele e que ele, na verdade, é Miguel Hernandes. Pedro e os outros mecânicos mostram para Nicolas e seus amigos como é o trabalho na oficina. Pela primeira vez, Nico chama Pedro de papai. Pego de surpresa, Pedro olha fixamente para Nicolas. Nicolas diz a Pedro: "Papai, você me ajuda?" Muito emocionado, Pedro se aproxima de Nicolas e pergunta como ele o chamou. Nico responde: "Papai." Helena e Horácio presenciam a cena e ficam emocionados. Pedro pega Nicolas no colo e diz: "Sim, meu amor, eu sou o seu papai." Pedro chora e diz aos amigos: "Ele me chamou de papai." Nicolas diz a Pedro que o ama muito e Pedro diz que também o ama muito. E Nicolas chama a mãe. Os três felizes se abraçam e Helena diz que os ama. Eduardo diz aos policiais vigiar a casa de Ernesto e assim que ele aparecer, que o prenda. Irene corre, tira fotos de Eduardo e Chaves e envia para Ernesto. Ernesto imediatamente liga para ela. Irene diz a Ernesto que está na porta da casa dele e que a polícia está esperando para prendê-lo. Ernesto fica surpreso quando Irene diz que o primeiro que a polícia perguntou foi por um tal de Miguel Hernandes e depois perguntou por ele. Irene pergunta quem é Miguel Hernandes. Ernesto diz que depois dirá a ela, desliga o telefone, pega o dinheiro e o passaporte que estão no cofre de sua sala e vai embora da empresa. Eduardo chega na empresa e diz que foi prender o senhor
senhor Ribas, por identidade falsa. Mônica avisa que Ernesto acabou de sair e Eduardo e Chaves saem apressados atrás dele. Mônica avisa a Horácio que Eduardo foi até a empresa para prender Ernesto e diz que acha que alguém alertou ele. Horácio dá a notícia a Helena e Pedro. Enquanto isso, Irene ajuda Ernesto a fugir. Irene diz a Ernesto que a única coisa que quer é ficar com ele e que não importa quem ele seja ou o que ele tenha feito. Preocupado com a segurança de Nicolas e Helena, Horácio diz que será melhor eles ficarem um dia em Vale del Bravo, em um hotel. Irene entrega um celular novo para Ernesto e diz que lá fora está o carro que ela alugou. Irene pergunta qual é o plano. Ernesto responde que eles vão sair do país e que será preciso cruzar a fronteira. Irene diz que está certa de que Ernesto vai levá-la e começa a fazer plano de onde e como eles viverão. Horácio conta para Andréia tudo da investigação sobre Ernesto e diz que suspeitam que Irene está fugindo com ele.